Quando a gente fala de Web3 em si, nós não estamos falando da internet que a gente conhece hoje, a gente está falando de algo que está vindo a ser criado. Então, eu não posso te dar uma definição clara sobre como a Web3 vai impactar, mas eu posso citar alguns exemplos, começando explicando um pouco entre a 1, a 2 e a 3. Para a galera que não sabe, a Web 1 era a web que te dava acesso à informação. Basicamente, eu poderia ler um e-mail, eu poderia visualizar sites de notícias, enfim, isso lá em 1900 e alguma coisa, 1990 e alguma coisa, tá, gente? Eu poderia visualizar notícias, ler e-mail, mas eu não participava daquela internet. Aquela internet, ela vinha até mim como forma de consumo. Eu simplesmente entrava e consumia. Já na Web 2, a gente teve essa possibilidade de consumir, né? De consumir, não, na verdade, de fazer parte. Então, além de consumir, eu faço parte. Que a gente fala sobre Facebook, que são as redes sociais que veio, Google, YouTube em si, onde você pode, além de ver um vídeo no YouTube, que é o seu consumo, você consegue ir lá e comentar. Então, você começa a fazer parte de comunidades. Você começa a interagir, justamente isso. Você começa a interagir dentro desse tipo de web. E, cara, qual que é o defeito da Web 2 que originou a Web 3? Porque, cara, a Web 2 é perfeita. É a internet que a gente conhece hoje. Ela... Não... Assim, perfeita, eu falo que ela funciona bem. Pelo que a gente conhece de internet, até hoje ela sempre funcionou muito bem. Eu vejo, cara, que o maior erro da Web 2, porque ela é perfeita no intuito de atender as necessidades hoje. A gente consegue ter uma internet muito mais rápida, com uma participação muito mais inclusa, mas a imperfeição dela é que tudo que você coloca lá dentro não é seu. Os dados que você gera para o Facebook não é seu, o que gera para o Google não é seu. Toda aquela informação ela é captada e ficada num órgão centralizador. Então, se vier um Paulinho Caneta da vida, putaço, porque alguém pegou um vídeo seu ali e reproduziu num outro site, ele não pode fazer nada? Cara, a gente tem o sistema de justiça, né? Dá Eu pra acho que fazer, vai depender de como que como que o YouTube trata o seu conteúdo, sacou? Sim. Eu acho que eles têm lá que você pode claimar os direitos sobre aquele conteúdo. Então, sim. Dá pra fazer, tem todas as políticas, só que eu acredito que quando você faz parte de algo e você não paga nada pra isso, na verdade, você está consumindo algo de graça. Mas quando algo é de graça, você acaba sendo produto. Por quê? A forma de você pagar o uso de rede social é dando dados para eles. Você não... mas eu vou usar aqui o Facebook, o YouTube, que é de graça. Hoje tem até versão premium e tal, mas não é esse o caso. Tipo, você tem um acesso mesmo sem pagar. Então, um preço é pago ali, que são os seus dados. Esse foi o maior ponto de ebulição para a Web3 surgir, porque o Bitcoin ele veio para descentralizar finanças, ele veio para tirar o poder dos bancos e das grandes organizações e dar o poder para o usuário, be your bank or bankless, entendeu? Então, tipo, ele veio para poder descentralizar tudo aquilo que a gente conhecia como modelo econômico mundial. E como que ele faz isso? Basicamente, o Bitcoin ele te dá o poder, né, sobre o seu dinheiro. Você pode estar em qualquer lugar do mundo com outra pessoa que acredite que o Bitcoin tem o valor em si. Hoje a gente tem um mercado ali que tem as cotações e tal, mas o valor em si ele é dado pela comunidade. Basicamente... Mas não apenas o Bitcoin, né? Tipo, das outras formas, você falou dos dados e tudo mais. Como que funciona? Cara, então, a verdade é que para a gente descentralizar isso, a gente precisava criar uma rede que fosse do usuário. Não é uma rede, tipo, quando a gente está falando de Web 2, a gente está falando que as grandes organizações centralizaram a informação, a Web 3 ela veio para descentralizar. Ninguém é dono. Ninguém é dono. A comunidade, ela é dona da rede, por exemplo. É como se, por exemplo, os meus dados na Web 3 fossem só meus. Eu não compartilho ele a menos que eu queira com outras pessoas ou instituições em si. Aí você fala, mas cara, mas o Google também é a mesma coisa. Você não criar uma conta, você não compartilha dados, mas aí você também não usa. No Web3 já é diferente. Você consegue utilizar a tecnologia em si sem precisar envolver os seus dados. Tanto que tem até um WhatsApp, por exemplo, na Web3, que quando você loga pela sua carteira, ele não gera nem o seu nome. Você tem basicamente um nome fictício, o João vai lá e me envia a carteira dele, a gente abre uma janela de conversa, com a conversa toda criptografada e, tipo,
ninguém tem acesso à conversa que a gente teve ali. Então a informação, ela é nossa, ela é minha e do João. Não passa pelo servidor do Zuckerberg. Sim, porque eu resolvi compartilhar com ele. Então, quando a gente fala de Web3, a gente fala que... Eu gosto muito de falar que, tipo, a gente tá hoje num baralho digital, que é basicamente... a gente faz parte de um baralho e chegou o momento que o usuário ele deixou de ser parte do baralho e ele começou a dar as cartas, porque acontece que quando eu sou dono dos meus dados, eu tenho mais privacidade naquilo que eu vou fazer e eu consigo não depender de meios terceiros para, seja monetizar o meu trabalho. O que a gente vê hoje, por exemplo, grandes plataformas dividem o lucro para as pessoas que geram conteúdo através delas. Na Web3, todo esse lucro ele pode ser de quem está gerando. É tanto que o NFT ele é prova disso. As redes NFT, todos os grandes projetos, inclusive tem um muito legal que, se vocês não conhecem, chamam Invisible Friends. A gente fala muito de funcionalidade de NFT e como isso pode agregar no mundo. O Invisible Friends, cara, é muito legal porque todo lucro adquirido nesse projeto, ele vai para caridade. Inclusive, recentemente, uma peça foi vendida a 2 milhões, né, João? 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. Mais, cara. 1 milhão e 200. Então, cara, o que acontece? A funcionalidade essa funcionalidade de ser algo revertido, todo o lucro para a instituição carente, fez com que doadores não precisassem aparecer. Então, a verdadeira filantropia, ela tá aí. Eu tô numa web que é anônima, onde os dados são meus, eu vou botar 1 milhão e 200 aqui, ninguém vai saber quem sou eu, e eu vou poder ajudar uma causa. E o mais legal é que o NFT em si, a arte, é um cara só com a roupa voando. Tipo assim, ele é realmente um ser invisível. Então, eles buscaram trazer essa ideia de anonimato, essa ideia de privacidade com a ideia de poder fazer a filantropia ali. Então, acho que ele uniu o interesse de uma comunidade que acreditava naquilo e conseguiu executar aquilo de uma forma inteligente, que é o que eu te falei da Big Idea. Pô, como que eu não pensei nisso, entendeu? A Big Idea, ela te dá essa reação de, cara, como que eu não pensei nisso? Tá ligado? Então, isso que é foda. Eu acho que a gente tá vivendo um momento único, é o que o Mark Zuckerberg e todos os grandes empresários aí viveram em grande parte dos seus projetos, que é o timing de criar algo foda naquilo que é novo e poder se destacar naquilo. E é isso.